freguesia, devidamente convocada por mim, enquanto Presidente desta Assembleia, cuja ordem de trabalhos é a seguinte. Período antes da ordem do dia, assuntos de interesse para a freguesia. 2. Período da ordem do dia, apreciação e votação da prestação de contas de 2025, artigo 9, número 1, a linha B da Lei 75 de 2013, 2.2, apreciação do inventário do património da freguesia da Guarda, artigo 9, número 1, a linha B da Lei 75 de 2013. Ora bem, antes de continuar, cumprimento todos os presentes e, eventualmente, quem nos esteja a ver através dos meios digitais. Quero dizer que os períodos previstos são de 60 minutos para o primeiro, máximo para o primeiro ponto, e 90 mais 90 para o segundo ponto. Os tempos são para o primeiro 19 para o PSD, Iniciativa Liberal CDS, 15 minutos para o Nosso Cidadãos PPM PQ, 8 minutos para o Partido Socialista, mais 3 minutos para o Chega. O Executivo tem direito a 15 minutos. Nas sessões seguintes, nos dois períodos seguintes, o PSD tem 36 minutos, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, 33 o Nosso Cidadãos PPM PQ, 15 minutos o Partido Socialista e 6 minutos o Chega. Dado que há elementos nesta Assembleia que ainda não tomaram posse, vai proceder-se à posse de 4 deputados desta Assembleia de Freguesia que se encontram em substituição. São 2 do Nosso Cidadãos PPM-PG e 2 do Partido Socialista. Eu vou chamar, primeiramente, o do Nossos Cidadãos PPM Partido Socialista, José Alberto Alves Andrade. Diga-lhe o favor de ler o compromisso de honra e assinar a minha respectiva ata. Juro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Chamo de seguida João Manuel Rodrigues Gomes. Juro, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Chamo de seguida Paula Isabel Ribeiro Nobre, do Partido Socialista. Juro, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Chamo também a assinada do Partido Socialista Isabel Maria Quadrado Sanches. Juro, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Devidamente empossados, verificado o quórum, o PSD, Iniciativa Liberal, CDS, tem 8 elementos presentes, devidamente verificados. Os Nossos Cidadãos PG, Nossos Cidadãos PPM, PG, 7 elementos, 7 deputados, também devidamente verificados. O Partido Socialista tem 3 deputados devidamente verificados e pela posse respectiva, e o Chega, 1 deputado, o que prefaz 19 deputados.
O Executivo encontra-se completo, a mesa da Assembleia encontra-se completa. Vamos proceder, antes de escrever para a tomada da palavra, vamos proceder à aprovação da ata que foi aprovada na última sessão em minuta. Deixa eu dar uma ajudada para a Boas tardes, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que está na mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, caras e caros deputados, público presente, fregueses que nos estão a acompanhar via multimédia, colaboradores da Junta de Freguesia. Bom, em termos de ata, Sr. Presidente, eu penso que esperemos que esta ata tenha sido a primeira deste Executivo, deste mandato, a estar nesta abordagem, porque acho que e achamos que não está uma ata precisa, não evidencia determinadas situações e temos que proceder, acho que, a várias correções e imprecisões que estão registadas nela. E o engraçado, e permitam-me, num título de curiosidade, é que caímos em alguns preciosismos, onde, por exemplo, na página 6, perante uma votação, existe o pormenor a dizer, nota, 2 pontos, apesar do deputado António Saraiva ter anunciado a intenção de se abster, não foi registrada nenhuma abstenção na nota da votação final. Quer dizer, isto parece, sabe-se um bocadinho quase que uma opinião própria de quem estava a elaborar a ata e não um simples registro do que se passou. Mas analisando a ata desde o seu início, acho que deveríamos ser mais concretos quando, em termos do voto de pesares a Fernando Cabral, acabamos por descrever aqui que tendo proposto à Assembleia a aprovação de um voto de pesares, bem como a realização de um minuto de silêncio em sua memória. Mas fica inconclusivo, quer dizer, se afinal foi votado, foi aclamado por votação, por unanimidade, se este voto de pesar é transmitido à família, se sugerido, quer dizer, está tudo assim um bocadinho muito cedo. Mas logo mais abaixo, se repararem, Pediu o favor de especificar o sítio exato. Então, eu diria, a seguir onde está mencionado 2.4, discussão e votação do regulamento, a seguir está mencionado: o Presidente da Assembleia de Freguesia, Acácio Pereira, deu início à sessão com uma referência ao falecimento de Fernando Cabral, tendo proposto à Assembleia a aprovação de um voto de pesar, bem como a realização de um minuto de silêncio em sua memória. Bom, quer dizer, não há uma conclusão e a deliberação que foi efetuada em termos da Assembleia. Sr. Deputado, pedi o favor de dizer o que é que quer corrigir. Quero corrigir que foi posta. Agradeci que ditasse um texto para a ata, quero corrigir. E mais, isto é válido para toda a gente, a ata foi distribuída e deveria ter sido feito este trabalho previamente. Portanto, deveria ter sido enviado previamente. Isto aplica-se a toda a gente, da esquerda à direita. A ata foi distribuída em devido tempo e foi distribuída a tempo. Portanto, devia ter sido feita a correção. Não tendo sido feita, agradeço pedido para a ata ou quero corrigir. Então, precisamente dito que, posta à votação, foi aprovado por unanimidade esse voto de pesar e que do mesmo será dado conhecimento à família do mesmo. Obrigado. Então, 2 parágrafos a seguir, precisamente, há repetição de 2 vezes o grupo parlamentar PG Nossos Cidadãos PPN não apresentou objeções e depois novamente não apresentou objeções. E parece que o Sr. Deputado do Chega parece que nem cá esteve, porque não há qualquer menção à posição dele. Portanto,
Faça favor, no último parágrafo. Desculpa, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado não chega. Está presente, se quiser usar a palavra, vou salvar. Não, desculpe, Sr. Presidente, Sr. Presidente. É uma incongruência. Desculpe, É uma incongruência da ata e estou-lhe a relatar uma incongruência. Sr. Deputado, agradeço de falta devido à correção, porque também falei consigo, não? Olha, Ouço bem, ouço bem. levantar a voz, foi o Ouço bem, Sr. Sr. Deputado. Tá. Portanto, é uma incongruência que está e estou a relatar uma incongruência da ata. Não temos que ouvir o Sr. Deputado do Chega, porque é só uma menção. É que o Sr. Deputado do Chega estava presente nessa reunião também e teve uma posição. E não é transcrita na ata. É uma situação, uma evidência global. Portanto, depois a seguir, na página 2, a verdade é que sobre as observações de natureza organizacional que me dão a mim o título, tomou a palavra o Sr. Deputado António Saraiva, que apresentou 3 observações de natureza organizacional. Bom, não há referida nenhuma, mas passemos à frente, de menos importância nesse aspecto. Já na página 3, precisamente no penúltimo parágrafo, que é um pedido de correção de datas, a verdade é que novamente aparece quando na realidade foi realizada a 23 de dezembro de 1925. 1925. Página 3. Na página 3. Acho que não dizer 2025. Mas, portanto, sigamos em frente. Sr. Deputado, eu não consigo ver, peço desculpa, não página Não faça favor. Página 3, ao final. Penúltimo parágrafo. Antes de iniciar a discussão, solicitou uma correção ao documento e por aí fora. Quando, na realidade, foi realizada a 23 de dezembro de 1925. Não sei se há alguma incongruência, eu não estou a ver o mesmo documento. A página 3 que eu tenho diz assim. Agradeço que não há conversa. Haverá conversa com os intervenientes, não há conversa para a Assembleia. Eu, no último parágrafo, diz: dirigindo-se ao deputado António Saraiva, o Presidente da Junta reconheceu que estou a fazer a primeira sessão de tentar melhorar a transmissão. Portanto, há aqui alguma. Ou a minha impressão. Então, nós não temos a mesma ata que tem o Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu agradeço, eu compreendo a vossa e aceito, mas peço-vos, por favor, de usar parte que os façam nervosos, porque eu, conversa cruzada, acho que não ajuda ninguém. Sr. Presidente, chegamos à conclusão que se calhar não estamos a falar da mesma ata. E qual é que está bem nervoso? Pois isso é qual. Mas se calhar é isso que nós temos de saber. Pois, então é mais grave, quer dizer que estamos a receber documentos que não correspondem à realidade. O senhor imprimiu em PDF ou em Word? Bem, se dá, o texto ficará, efetivamente. Temos ali já mais uma senhora deputada, quer dizer que efetivamente, mas, portanto, felizmente não é só do nosso grupo, afinal que há erros imensos. Portanto, Nós vamos dizer mesmo comigo. Isto, vamos lá ver, há que ver aqui a correção disto, porque eu não estou com a mesma ata, com a mesma terminologia deles. E, portanto, isto tem de ser, não pode acontecer. Peço desculpa, essa discrepância não pode ser porque a ata inicial, que é que todos temos, que eu também tenho com essas datas, foi enviada no início. E no e-mail que recebemos dizia lá, é a favor de fazerem as correções e os ajustes e as sugestões até ao dia, qualquer coisa, e reenviar para E esta já incorpora as E alterações. esta já deve ser com as alterações sugeridas na altura. Eu penso que a discrepância deve ser daí. Deverá ser agora lida, penso eu. Deverá ser agora lida, penso eu. Afinal. Bom, o que me parece mais execuível é envia-se esta ata novamente, introduz as correções que têm de ser introduzidas e não haverá leitura de ata nenhuma na próxima sessão. É apenas com as correções introduzidas. Estamos de acordo? Alguém tem uma objeção a apresentar? Assim sendo,
Portanto, não há necessidade que eu transmita. Não, faz chegar. É que fiquemos com este alerta que as incompetências são muitas e demasiadas. Okay? E, portanto, acho que temos que ter algum princípio, algum formalismo e rigor neste órgão. Muito obrigado pela sua intervenção. As minhas desculpas, estávamos a olhar para dois documentos que não correspondiam à mesma. E, portanto, há aqui alguma coisa que não está certa. Ficamos a aguardar que nos chegue a nova ata para que a gente... Então, é assim, a nova ata, as correções vai ser enviada. Agradeço que procedam e vai ser dado um prazo. O prazo será nos termos do Código Civil, serão 3 dias. 3 dias para as pessoas procederem às correções. Fim deste período. A ata dá-se como sendo aceita. Sendo novamente remetida após as chegas de todas as forças políticas. Obrigado. Ora bem, vamos passar ao período antes da ordem do dia e, portanto, aceito inscrições para... Estão abertas as inscrições para quem pretenda tomar da palavra. Do público. Quer tomar da palavra? Certeza? Muito obrigado. Ora bem, o Executivo. É tomada. Antes de vocês tomarem a palavra, eu ia aqui ao secretário mesmo aí levantar-se essa imagem que está aí. E perguntava se alguém reconhece esta imagem. Esta está. E pergunto se alguém a reconhece como símbolo da República. Srs. Deputados, quem é que a reconhece como símbolo da República? Podia tomar-se a palavra e dissesse que a reconhece como símbolo da República. Dito isto, esta estátua não é o símbolo da República. Portanto, enquanto eu for Presidente da Assembleia, esta estátua não estará ali naquele tipo que não representa a República. Deverá ser solicitada, deverá ser adquirida uma estátua da República, trata-se de um símbolo da República e, portanto, este não é um símbolo da República. Este é um símbolo que não é alguém sem cérebro, portanto, eu não quero aqui ninguém sem cérebro e tenho a certeza que não haverá aqui ninguém sem cérebro. Os símbolos da República devem ser respeitados. Alguém tem uma objeção a fazer quando é esta decisão? Pois responde. Quem? Pode ficar com a pessoa. O senhor está muito bem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente de Mesa e respectivos secretários. Boa tarde, Executivo aqui presente, aos deputados e deputadas, aos colaboradores da freguesia, ao público e a quem nos está a ver através dos meios digitais. É com muito orgulho e satisfação que felicito o Executivo pela criação da ATO e o que é a ATO. A ATO é uma oficina criativa de artes, tradições e ofícios, que vai claramente dar vida ao nosso centro histórico, que bem precisa de muita revitalização. Do meu ponto de vista, uma iniciativa com visão a pensar nos nossos fregueses, na manutenção dos saberes tradicionais. Pergunto então aqui ao Executivo em que modos irá funcionar, para quando será a abertura, porque atividades tradicionais se irão então revitalizar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo ao Sr. Presidente para responder? Quer responder uma individualmente ou... Olha, está. Seguinte.
Presidente da Mesa da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, senhores membros do Executivo, senhores e senhoras deputados. Antes de dar início solicito-vos a palavra para trazer a esta Assembleia uma matéria que considero de relevante interesse público para a nossa freguesia. Quero recordar que a limpeza e manutenção dos espaços rurais da freguesia constitui uma atribuição e uma responsabilidade legal da Junta de Freguesia e não uma opção. Com efeito, nos termos do artigo 7, número 2, das linhas A, H e J da Lei 95/2013, de 12 de setembro, as atribuições da freguesia abrangem expressamente os domínios do equipamento rural e urbano, do ambiente e salubridade e do ordenamento urbano e rural. Por sua vez, o artigo 16, número 1, linha FF, do mesmo diploma, atribui à Junta de competência para proceder à manutenção e conservação dos caminhos e regulamentos. Falo hoje com particular conhecimento de causa relativamente às localidades dos Galegos, Alfarazes, Quintazinha, Rubiais e Monte Barros, onde tenho recebido diariamente e diretamente de forma reiterada reclamações de habitantes profundamente preocupados com o estado de abandono e falta de limpeza dos espaços rurais envolventes. São moradores que se sentem esquecidos e que pedem que os seus lugares sejam tratados com a mesma dignidade e atenção que o restante território da freguesia. A esta situação acresce um exemplo bem recente. Este fim de semana realiza-se a festa da Quintazinha e, pelo menos até à hora do almoço de hoje, as limpezas rurais e dos lavadores não tinham sido efetuadas, o que é no mínimo revelador da falta de prioridade que tem sido dada a estas localidades. Esta situação não é apenas uma questão estética ou de imagem da freguesia, é acima de tudo uma questão de segurança. A acumulação de mato e vegetação não tratada representa um risco real de incêndio rural num período do ano em que os casos legais de gestão de combustíveis são completamente obrigatórios por pena de responsabilidade. Nos termos, solicito ao Executivo da Junta de Freguesia que dê prioridade à limpeza das localidades referidas, bem como das restantes zonas rurais pertencentes à Freguesia da Guarda, com caráter de urgência e antes do início da época de maior risco de incêndio. Solicito ainda que esta intervenção fique registada em ata e que o Executivo informe esta Assembleia na próxima sessão sobre as diligências tomadas e o ponto de situação destes trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a palavra, por favor. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Junta, órgãos do Executivo e funcionários presentes. Senhores deputados, caros cidadãos e fregueses que nos acompanham na via multimédia, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os membros da Assembleia, agradecendo a oportunidade de intervir neste espaço de representação democrática. É com sentido de responsabilidade e compromisso para com a nossa freguesia que toma esta palavra. Sr. Presidente, antes de mais, quero felicitar a si, ao Diretor Executivo, pela abertura da nova loja de artesanato que foi inaugurada a 3 de janeiro, dia do aniversário da nossa freguesia. Foi um marco importante para todos os fregueses. E queria, neste ano, aqui perguntar como tem decorrido o funcionamento da loja e quais são os níveis de aceitação que tem tido. Queria também felicitar o Executivo por ser pioneiro em ajudar os nossos bombeiros para conseguirem comprar uma nova viatura. Esta parceria tem-se mostrado coesa. Realço ainda que nos dias 16 e 17 de maio a Junta irá participar num evento organizado pelos nossos jovens bombeiros, numa perspectiva de estreita colaboração. Para terminar, importa sublinhar que iniciativas como estas devem continuar a ser acompanhadas com transparência e ambição, garantindo que tragam benefícios reais para a nossa população, para o nosso turismo e para a afirmação junto dos concelhos vizinhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Visto que não há mais inscrições, tem a palavra o Luís. Peço desculpa, não tinha visto. Mas já foi agora a posterior. Já está. Não tinha visto, peço desculpa. Então, antes de me dirigir mais ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, queria precisamente reforçar a intervenção do Sr. Deputado Bico. Efetivamente, a iniciativa que está a começar a dar espaços para os artesãos
faço votos que seja precisamente uma boa iniciativa e ainda bem que o Executivo soube vir beber ao nosso programa precisamente essas medidas. É que por acaso não as vi no vosso, mas ainda bem, porque os bons exemplos podem ser copiados e as boas ideias. É pena que essas às vezes não sejam copiadas pelo atual Executivo até os bons exemplos que vêm atrás. E aí, Sr. Presidente, para me perdoar, mas eu tenho que lhe dizer que ao fim de 6 meses o mandato que temos é o mandato do eu. E diria, e começaria logo por lhe dizer o seguinte: havia um princípio pelo anterior Executivo, nomeadamente pelo seu antecessor, professor João Prata, de abrir o leque de convites a ações e outros eventos, à Assembleia, à mesa, e toda esta gente, porque acho que até daria outra evidência, outro peso à junta, se tivesse mais gente que senão, senhor, e não tenha problemas de ofuscarmos a imagem. Eu não me ofuscarei de certeza, há aqui umas caras bonitas das nossas deputadas que poderão, mas aí não. E isso é verdade que não acontece, é verdade é que acontecia. É pena que esses exemplos não sejam repercutidos. Mas mais, quer dizer, eu acho que o medo de transmitir quem está nestes órgãos é de tal maneira que o senhor vai ao site e depois de existir todo um site completo, onde pelo menos o nome dos deputados municipais que constituem esta Assembleia estavam lá, anteriormente até estavam com a devida fotografia e tudo mais, neste momento não temos informação qualquer e alguma disso. Repense, porque não perde nada em reforçar e dar a conhecer. Isso chama-se transparência. Também. Informação. Mas mais, falemos de transparência. Por acaso ontem tivemos já acesso às atas 9 e 10 da reunião do Executivo. Porque até há 2 dias estava lá a ata do início de fevereiro, única e meramente. E, portanto, acho que essas informações também são de louvar a sua transmissão. Mas depois dizer que o eu chega a um ponto de eu ter que dizer que o senhor está a fazer um mandato do eu quero para o cimento e de irregularidades. E se nós dissemos que não seríamos e não seremos bloqueio, não seremos também meios para branquear determinadas situações. E vou-lhes transmitir. E espero que na próxima Assembleia o senhor possa corrigir muitas destas situações. Tem na ata número 8 uma deliberação de alterar o valor do Salão dos Galegos. Senhor Presidente, o órgão que pode deliberar sobre taxas e valores, e se não terei por satisfação de entregar cópia da lei que o transmite, é este órgão. O senhor não trouxe qualquer matéria dessa aqui a esta Assembleia. No entanto, na ata, a deliberação foi para efeitos imediatos, mas já há gente que pagou os novos valores. Sr. Presidente, proceda à devolução desses valores. Não temos o direito. É ilegal. Mas, continuando, em termos de protocolos, os que foram assinados têm que dar conhecimento a este órgão. No artigo 9, no número 1, à linha F, as competências da Assembleia de Freguesia autorizar a celebração de protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que envolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia, designadamente quando os equipamentos envolvidos sejam propriedade da freguesia e salvaguarda a sua utilização. Na linha J, autorizar a freguesia a estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas. E precisamente depois, nas competências da Junta, reforça-se outra vez, precisamente, quer na linha M, quer na linha F, N, submeter à Assembleia de Freguesia, para efeitos
da autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na linha anterior. Portanto, nós não queremos e não somos contra. Agora, acho que este órgão tem direito a conhecer, e se a lei assim o prevê, a estarmos dentro da lei e devidamente legais. Mas, entretanto, dizer-lhe ainda também que gostaríamos de ter visto uma informação do Sr. Presidente sobre a atividade, desde a última Assembleia até hoje. Porque é obrigatória. Nem faça uma página a dizer não fiz nenhum. Ou andei a tirar fotografias para a campanha do próximo cargo. Porque é das competências de apreciação da Assembleia de Freguesia, no ponto 2, a linha E, apreciar em cada uma das sessões ordinárias uma informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da Freguesia, a qual deve ser enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia com antecedência de 5 dias sobre a data do início da sessão. E depois, no artigo 18º, precisamente nas competências do Presidente da Junta, na linha V, elaborar e enviar à Assembleia de Freguesia os elementos referidos na linha E do número 2 do artigo 9. E, portanto, nós não vimos nada desta vez. Como digo, nem que não houvesse atividade nenhuma, acho que até houve, mas acho que deveríamos ter conhecimento da dinâmica e da atividade da Freguesia. Mas, por último e último assunto, dia de aniversário da Freguesia. Sr. Presidente, posso dizer que se fôssemos nós, Executivo PD, eu teria adiado aquelas comemorações daquele dia. As condições climatéricas não eram para estarmos em comemorações, mas sim para que o pessoal da Junta estivesse em sintonia com a Câmara a ajudar nas limpezas em termos de neve do temporal que estava. A Câmara tem uma responsabilidade em macro, nós podíamos e devíamos fazê-lo ao nível mais baixo personalizado. Os passeios junto a farmácias, junto a centros de saúde, etc., eram o nosso pessoal da Junta e teriam o seu dia depois de aniversário no outro dia. Mas mais, acho que quem deveria estar a presidir aquele evento deveria ter sido o Presidente do órgão máximo da Assembleia, o Sr. Presidente Acácio. Ele teria que fazer parte daquela mesa. E se ele não pudesse estar, estão 2 digníssimos deputados como secretários, que um ou outro poderia estar nessa sessão e nesse lugar. Mas, ainda nesse aspecto, e nós passámos de um cheque em branco, quando foi, e é uma das irregularidades do Sr. Presidente Acácio, precisamente nós vamos fazer refletir na ata da Assembleia, e por vontade até do Sr. Presidente da Assembleia, nem teríamos dado continuidade àquele regulamento das homenagens e das condecorações. A verdade é que passámos de um cheque em branco e dizer que ficou do anexo ser enviado com as características das condecorações honoríficas para nós e não foi. O que o senhor entregou, o que o senhor pendurou ao pescoço do ex-presidente desta Junta de Freguesia, merecida a distinção. Já lá vamos, quando lhe for devidamente formalizado. Merecida, quer o senhor ex-presidente da Junta, quer a própria Junta, tem que ficar mais dignificada nestas situações. O que o senhor lhe pendurou foi uma medalha comemorativa, com uma fita. Não foi uma medalha honorífica. Porque estamos a falar de coisas diferentes. Aquilo foi fazer, a correr e a jeito que tinha que ser entregue qualquer coisa naquele dia. Isso é que é pena. Porque a medalha teria que ser algo mais. Ainda mais de explicar, pode ser que me consiga explicar, porque aquelas cores de branco e azul na fita. Eu olho aqui para a bandeira da freguesia, vejo um vermelho, vejo um amarelo. Se calhar faria mais correspondência disso. Mas mesmo assim,
veja-se o caso que o senhor tem que rever essa situação, porque o senhor professor, digníssimo ex-presidente desta junta, ele não está homenageado em nada. Sim, sim, eu concluo já. É que o senhor apresentou-nos o regulamento na última Assembleia para estas condecorações honoríficas que constituíam um Conselho das Distinções. Onde é que ele está constituído? Acho que a nenhum grupo foi pedido nenhum dos elementos. Mas mais, há dois tipos de medalhas que elas, para além de terem que vir a esta Assembleia, têm que passar primeiro por uma deliberação pela Junta de Freguesia, pelo Executivo. Mostre-me em todas as atas até hoje onde é que está essa deliberação da Junta a dizer que o seu Presidente, ex-Presidente, iria ser condecorado e distinguido. Bem o merece, mas formaliza as coisas, senão aquele homem, afinal, não tem medalha nenhuma, tem um medalhão pendurado ao pescoço unicamente. Portanto, o Sr. Presidente, só para lhe dizer que acho que temos de ser um bocadinho mais rigorosos, não querermos ir só para fachada, só para a foto, e haja rigor e haja formalismos e deixemos-nos precisamente de fazer uma campanha do eu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscritos. Tem a palavra o Executivo para responder. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. Executivo, Srs. Deputados da Assembleia de Freguesia, muito boa tarde a todos. Aqui um comentário, portanto, breve, àquela que foi a declaração aqui do Sr. Deputado Vivo. Evidentemente que nós não tivemos a fazer cera nestes 6 meses, como já aqui ouvimos. Evidentemente que alguns gostariam de estar nesta posição, não estão, porque de facto quem vota sabe onde há de colocar os votos e não é por acaso que nós estamos a liderar os destinos desta freguesia. E não é por acaso porque tivemos em boa hora a decisão de fazer um projeto. Não se trata de quem chega primeiro à meta, trata-se de quem fez. Porque aqueles oradores de que já pensaram, já fizeram, ou querem fazer, mas ainda não fizeram. Temos muita gente que de facto apregoa esse tipo de jargão. Nós apresentamos a execução efetiva daquilo que foi um pensamento estratégico deste Executivo. E esta presidência criativa é efetivamente um projeto mobilizador da Freguesia da Guarda, que nos orgulha a todos, porque introduz aqui uma vontade clara de dar vivacidade ao centro histórico, de trazer os agentes vivos e as associações no âmbito desta natureza, que é desta essência, que é fundamental para dinamizar o território, que são as artes, as tradições e os ofícios. E com esta colaboração, que em boa hora as entidades que foram chamadas por nós para ocupar aquele espaço, com ações muito concretas e precisas nesta área, com certeza vai dar os seus frutos, e por isso são mais de 6 associações ou entidades, algumas também privadas, que vão ocupar aquele espaço, que vão interagir com quem nos visita, que vão impulsionar as artes, tradições e ofícios e vão dar vida a um centro histórico que precisa, efetivamente, de mais dinâmica e mais intervenção. Os poderes públicos existem, efetivamente, para colmatar lacunas e problemas que os territórios apresentam. E nós fomos ao encontro, mais uma vez, dessas necessidades e estamos a responder, efetivamente, àquilo que nos é exigido. Estamos certos disso. Evidentemente que as obras estão em curso, como eu já disse, estão em curso com mão de obra da freguesia, da articulação com o Centro de Emprego e também da alguma disponibilização de operários e trabalhadores do estabelecimento nacional e, portanto, é assim que nós encaramos a dinamização e o desenvolvimento do interesse público. Dentro de 30 dias, espero poder abrir, esperamos
podermos abrir esta oficina, que era algo que agora já tem ter há muitos anos. Já podia ter. Isto já é um déjà vu em todo o país. Infelizmente, a Guarda também tem a minha responsabilidade. Evidentemente, porque também já fui autarca noutras áreas, mas não me exigiu mais também do que aquilo que estamos agora a fazer, porque quando eu posso fazer, quando nós podemos fazer, executamos. E isso é uma marca importante deste executivo. É que pensamos e executamos. E, portanto, digo obrigado pelas tuas palavras e pela forma como trouxeste este assunto a esta Assembleia. Aqui a senhora deputada Sara, de facto, provavelmente estaria mal habituada do passado, porque a freguesia da Guarda é a maior freguesia urbana. A maior freguesia urbana não é a maior freguesia rural, é a maior freguesia urbana. E, portanto, já que quer falar da parte que lhe interessa, que é a freguesia rural, vamos falar da freguesia rural. Por acaso tentou tirar o ovo e acertou lá. Aliás, é uma característica. Sabe porquê? Porque, na verdade, nós articulámos com os mordomos da Quintazinha, de Moratão, terminou exatamente ontem o trabalho de tudo o que nos foi pedido. Mas vimos aqui a senhora deputada paladina da defesa da área urbana, da área rural da cidade da Guarda. Da área rural, que é acessória, como sabe, a maior parte do território é urbano. Não é rural, é urbano. Mas a questão fundamental foi: não limpamos lavadouros, não limpamos caminhos, não fazemos a conservação, porque cá está errada, porque a conservação da zona urbana, porque ainda não fizemos o tratamento das competências devidas, herdámos este pinhão de trás, e relativamente ao espaço urbano estamos limitados a 2 espaços. Sabe quais são? O logrador da escola Beatriz Ângelo, o logrador da escola Afonso Albuquerque e o logrador da escola da Sé. Pura e simplesmente, para além disto, no espaço urbano, zero. Portanto, temos, com todo o orgulho também, aí partilhamos o mesmo sentimento. Quando nos chamam para a parte mais menor da nossa freguesia, menor em termos de área, entenda-se, de intervenção, mas que acaba por ser a maior, porque é esse o objetivo ao longo dos anos. É tornar a freguesia urbana a maior freguesia rural do nosso concelho. É engraçado esta estratégia. E hoje aqui a senhora deputada, em vez de ter a ambição de querer puxar para esta freguesia, não, trate lá dos caminhos, deixe lá o resto, porque nós tratamos do resto, não sei como, mas alguém tratará. E na verdade, 2 respostas muito objetivas. A primeira é que, relativamente à Quintazinha, o que está para fazer, fizeram. Não está nada por fazer. Não está nada por fazer. Porque também temos aqui os pedidos da Quintazinha. Também os conhecemos. E não diz nada do que a senhora disse. Portanto, reveja também os seus compêndios de avaliação da zona rural, porque tem muito trabalho a fazer nessa matéria. Mas vamos então à zona dos galegos. Dos galegos, qual é a intervenção que falta? Evidentemente, faltará. E porquê é que não se fez antes? Também, isto não é preciso vir a uma Assembleia para discutir temas e fazer só política, nem que seja a incongruência total dos assuntos. Porque, como sabem, há 15 dias atrás tivemos debaixo de chuvas intensas. Mas, na semana passada, tivemos numa tarefa árdua, longa, trabalhosa, para preparar o 25 de Abril e as inaugurações que a Câmara teve, designadamente na zona do campo do Carpito, onde fizemos intervenções nas vias, limpámos, conservámos, que é a competência que temos, limpar e conservar caminhos rurais. Nada mais do que isso. E fizemos a pedido da Câmara. E quando há situações urgentes para responder, nós temos que responder às situações urgentes. E fizemos. Portanto, logo passaram as chuvas, logo passou o 25 de Abril, nós vamos dar cumprimento àquilo que são exigências e competências nossas. Mas, como sabem, e repito, não nos resumimos às áreas rurais, nem aos caminhos rurais da freguesia urbana da cidade da Guarda. Porque isso é redutor, isso é uma visão de quem não conhece o nosso território e, principalmente, minimiza a ação da freguesia, da qual a senhora é deputada da Assembleia de Freguesia. Dizer, portanto, também, agora, relativamente à Paula, à senhora deputada Paula, que, evidentemente, tem sido um trabalho, nestes 6 meses, também muito intenso para as associações. As associações precisam da Junta de Freguesia, temos dito, presente a toda e qualquer colaboração.
que tem sido desenvolvida com a freguesia, e os bombeiros não deixaram de ser, ou não foram exceção. Foram também contemplados com o apoio que resultou do desafio que a Associação de Bombeiros Gitanienses nos fez, a todas as freguesias, às 43, e nós demos resposta efetiva com a entrega de um cheque de 2.500 euros, no sentido de ser a maior freguesia urbana e a segunda maior autarquia do Distrito da Guarda, e dar aqui um sinal claro às freguesias do Concelho que queremos ajudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Gitanienses, que precisa efetivamente comprar uma ambulância, e nós dissemos que fomos a primeira, mas neste sentido não é o facto de irmos à frente pura e simplesmente. Foi um repto que a direção nos fez para dar um exemplo às 42 freguesias do Concelho da Guarda. Fizemos em boa hora, como temos feito com muitas associações. Não quero alongar, também não tenho muito tempo, e por isso não vou aqui falar nestes 6 meses a atuação que tivemos junto de diferentes associações, protocolos de candidaturas feitas pelo Aquilo, pelo Centro Cultural, por entidades ligadas também já a projetos comunitários do Erasmus, e nós somos parceiros. Calcionamos aquilo que é uma candidatura para conseguir, ao nível da Europa, obter fundos para as nossas associações. E é importante criar esta rede de parceria, temos feito e temos dito sempre presente quando nos é exigido fazê-lo. Dizer que, relativamente ao Sr. Deputado António Saraiva, na verdade, eu vi aqui certos adjetivos que não serão adequados para um órgão desta natureza, mas já que começamos por aí, é por aí que vocês também querem ir, vamos responder. A transferência falou-me em irregularidades, falou também em branquear e corrigir situações. Quero dizer ao Sr. Deputado que nós fizemos protocolos que já vinham que já foram autorizados pela Assembleia, que o senhor não fazia parte, nem eu próprio fazia parte do Executivo. Portanto, estamos a falar de um conjunto alargado de protocolos ligados ao primeiro ciclo e ao pré-escolar, cujo prazo terminou no final do ano passado e que havia necessidade de prorrogar. Porquê? Porque o ano letivo, ou olhamos para o ano contabilístico, o ano económico, ou olhamos para o ano letivo. E o ano letivo começa em outubro, como sabe, e termina em julho. E nós o que fizemos? Porque já foi um protocolo, ou foram protocolos autorizados pelas Assembleias de Freguesia anterior, nós não quisemos cortar a possibilidade de manter o apoio ou deixar as turmas do pré-escolar ou do primeiro ciclo sem o apoio à motivação, à música, à expressão física e cultural. E, portanto, essa é a razão desses protocolos não terem sido, naquele período, trazidos aqui à Assembleia de Freguesia, porque já foram aprovados pela Assembleia de Freguesia anterior. Mas não é por isso. Não é por isso. Aqui não há nenhum objetivo de cegar a oposição. Nós estamos aqui com um objetivo claro de tudo aquilo que é a nossa ação política em prol dos nossos fregueses trazer. E, portanto, faço também aqui menção ao serviço para que os protocolos venham e, principalmente, e já lá vou, não vou fugir à sua questão, esses protocolos possam ser do vosso conhecimento, aqueles que já vinham aprovados de trás e que só foram prorrogados pelo motivo que eu vos acabei de dizer, que é dar resposta a uma obrigação assumida durante o período letivo do primeiro ciclo e do pré-escolar. Depois quero dizer a segunda questão. Fizemos um protocolo, sim, que está fora e é novo, feito por nós. O Gabinete de Apoio à Saúde Mental. Este protocolo, a Câmara, a Freguesia da Guarda e o seu Executivo têm competências próprias no âmbito da saúde e, portanto, pode fazer este protocolo sem ser aprovado previamente pela Assembleia. Mas a sua crítica, a sua reclamação, também fará sentido e fica ao compromisso de que, sem prejuízo daqueles protocolos com entidades terceiras, com a Câmara, com entidades públicas, com entidades também privadas, cuja lei impõe, efetivamente, como a regra geral, o trazer esses protocolos à Assembleia, nós vamos trazê-los.
Estes não vieram pelas razões que eu acabei de transmitir. E, portanto, aqui nem há uma tentativa de branquear, nem há nenhuma irregularidade. As razões que eu aqui invoquei justificam a razão da atuação. Alterar o valor do salário. Pois é muito fácil ver uma parte só da realidade. Porque se fôssemos por aí, nós não podíamos alugar porque não há nenhuma deliberação. Não há nenhuma deliberação que estabeleça que aquele espaço pode ser cedido a terceiro. E, portanto, das duas uma. Ou nós temos aqui um poder discricionário dentro das competências que nos são atribuídas, de gerir o nosso património, mesmo o património construído, e, como percebem, o que é nosso, nós fazemos porque temos essa competência enquanto donos desse património, e ir além sem um regulamento que o especifique. Não existe regulamento que especifique essa matéria neste momento. Está a ser elaborado pelo Executivo, mas ainda não conseguimos fazer a Assembleia de Freguesia. Mas qual foi a herança que se recebeu neste ponto? É que, por 40 ou 50 euros, este edifício tem sido cedido a terceiros durante vários anos. O que é que acontece? A utilização estava-se a tornar abusiva. Tenho que vos dizer, tem que haver sempre um equilíbrio entre a proteção dos bens públicos e a utilização da comunidade. E estava a haver, face ao valor exíguo que estava a pedir, foi muito fácil qualquer pessoa querer fazer uma festa de casamento, uma festa de anos, uma festa de despedida de solteiro ou outras do género. E, portanto, entendemos criar aqui uma certa seletividade. Fizemos essa seleção, aumentando o valor para suportar os custos da água, da eletricidade e da limpeza. Porque temos tido experiências, algumas delas bastante negativas. O uso que tem sido feito daquele espaço, não sei se é por ser um valor baixo, mas o uso que tem sido feito por algumas pessoas daquele espaço tem sido ir muito para além da mero gozo e fruição e conservação do espaço. E quando isto acontece, nós temos uma medida. Como não foi possível fazer ainda o regulamento e integrar isto no regulamento, peço só mais 3 minutos para acabar de responder, como não foi possível integrá-lo, estamos a preparar isso e tomamos esta decisão. Não que esteja a fugir completamente à lei. Está dentro da competência de quem é dono dos bens. Mas é verdade que merece uma regulação específica. Estamos a fazê-la. Mas dentro de uma realidade que nós herdamos. E aquela que hoje existe, eu pergunto-vos, conhecendo nós o que está a passar naquele espaço, consideramos que, no Executivo, 150 euros pela utilização daquele espaço, com uma calção de 150 euros, que é devolvida, se estiver tudo em condições, que será mais justo no equilíbrio de interesses entre o que é o interesse público e o interesse privado. Caso contrário, caímos numa situação de desproteção e abuso naquilo que é o bem público. E não quisemos, já que estávamos numa situação desta, que recebemos de trás, achámos melhor equilibrar e, de facto, tem sido mais positivo do que aquilo que tem acontecido até ao momento. Dizer-vos também, relativamente ao aniversário da freguesia, cumprimos aquilo que são as nossas obrigações. Evidentemente, estamos sempre abertos a melhorar. Aqui não há o eu, como o Sr. Deputado, é importante ligar esta clivagem, o nós e o eu. Nada disso, isto é apenas retórica da política, que vem aqui trazer aquilo que acontece, mas é o nós fazemos, nós construímos com as ferramentas, instrumentos que nós temos, vamos melhorar, não é esta cena inicial que aqui, eu nunca vi, já tenho vários anos de autarquia, que tivéssemos a discutir uma ata com este preciosismo, quando, na verdade, as pessoas têm tempo, as atas têm que refletir o que se passou nas assembleias de freguesia e, portanto, façam-nos chegar às correções. Não há aqui nenhuma tentativa de encobrir a verdade. Há aqui uma verdadeira humildade naquilo que são as questões e na forma de resolver os processos, e estamos todos disponíveis para ser parte da solução, não ser parte do problema. O que se fez no aniversário, na nossa ótica, fez-se bem, evidentemente se pode melhorar, e quero dizer, o regulamento das condecorações foi aprovado, estamos a melhorar a medalha das condecorações que vamos fazer no futuro. Vai ser uma vez por ano, no próximo janeiro de 27, estaremos muito melhor, vamos fazer-vos chegar o exemplar de cada medalha que nós estamos a elaborar, porque leva tempo, dá trabalho e às vezes a definição de certos pormenores
são importantes para aumentar a qualidade, mas não se quis nunca menosprezar. Qualquer tentativa nesse sentido cai em saco roto, porque nós quisemos homenagear a personagem, a personalidade, o ex-presidente Junta, o político, o guardense, e que não manche as suas declarações aquilo que foi feito no dia do aniversário da freguesia da Guarda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, está esgotado o tempo. De ambas as partes. Vou fazer a proposta que tem de ser feita, que é a aprovação desta ata também por minuta. Dado que isto é uma formalidade. Isso será só no final da toda a sessão, porque o Sr. Presidente precisa, em minuta, também dos dois pontos aprovados. A ata tem que propor tudo. Sim. Portanto, quando se faz a ata, aprova-se a ata, não quer dizer que se aprovem os outros ou deixem de aprovar. Portanto, estamos a falar, não estamos a falar de catálogo. Vamos passar ao segundo ponto da ordem do dia. Apreciação e votação da prestação de contas de 2025, artigo 9, número 1, a linha B da Lei 75 de 2013. Inscrições? Mais inscrições? Por isso é tudo. Muito obrigado. Tenho a palavra. É tudo parlamentar, mas agora não desligar. Senhor Presidente da Mesa, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, membros do Executivo, público em geral, tendo eu estado ausente na primeira sessão, políticos académicos, permitam-me que comece por endereçar a todos os eleitos, votos, um excelente e profícuo mandato e, se me permitem, lembrar-me encher os livros a cedo, vemos todos neste mundo, a bordo de sair de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos, devemos ter uns para os outros uma amabilidade diária. Então, por isso, ao bom funcionamento desta Assembleia, ao longo deste mandato, para que possamos representar com a devida lisura os habitantes da freguesia da Guarda. E se a minha intervenção é simbólica por se tratar da primeira, não deixa também de endurecer pelo conteúdo que a mesma traz. Como sabem, utilizaremos em breve o relatório de gestão de contas do pretérito ano referente ao mandato anterior. E a esse respeito, quer ser cristalino. Não encontrarão na nossa bancada quem se escute no facilitismo de dizer não temos nada a ver com essas contas, não são nossas. E não o faremos por duas razões. Em primeiro lugar, porque merecem o nosso profundo respeito e o reconhecimento institucional o anterior Presidente e a sua equipa, que, tal como nós, compreenderam o fim último das funções que desempenhavam, defender e servir intrepidamente o interesse público, em concreto, o interesse dos fregueses da Guarda. Mas souberam fazê-lo com a sabedoria de ler o tempo. Numa altura em que paira a desconfiança sobre quem representa os cidadãos, recaindo sobre estes uma espécie de quase presunção de culpabilidade, entenda-se anacrónica com o Estado de Direito, tiveram o engenho de responder com transparência e legalidade. Porque a independência orçamental, de que goza a administração local, com aliás a lei constitucional do artigo 138, não é sinónimo de arbitrariedade e muito menos de opacidade. Não obstante usar a independência orçamental, estão, pois, vinculados ao princípio da legalidade.
À cabeça é de convocar desde logo o regimento financeiro das autarquias locais, que, entre outras coisas, prevê os princípios através dos quais a atividade financeira das autarquias locais se deve desenvolver. Ora, isto a propósito, desde logo, um dado de maior importância. A Freguesia da Guarda previu arrecadar no ano de 2025 um montante de 849 mil euros, dos quais arrecadou 856 mil euros, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situou nos 100,77%. Esse grau de execução orçamental, quer saudar, é sintomático de duas coisas. Por um lado, revela a atuação inclinada para a satisfação das necessidades de desenvolvimento da freguesia e, por outro, demonstra um profundíssimo e sacramental respeito pela estabilidade orçamental que, nos termos da lei, pressupõe a sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão orçamental equilibrada, incluindo naturalmente as responsabilidades contingentes por si existentes. Senhores membros da Assembleia, cumpre-se a missão com transparência, com equilíbrio, com responsabilidade, quando a Freguesia da Guarda está hoje melhor do que há 4 anos. Mas não ficamos por aqui, porque quem serve a res pública sabe que cada conquista representa apenas o ponto de partida para fazer mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao deputado António Serrano. Caras e caros deputados, no âmbito do PID, neste ponto da ordem de trabalhos, não se irá manifestar, já que estamos a analisar, é o reflexo deste relatório, estas contas, todo o mandato que vem do anterior Executivo. Os números transmitem-nos que a execução foi, de alguma forma, realizada em termos de percentagem. Faltaria acompanhar isto no seu desenvolvimento em prol da freguesia, mas é como digo, não iremos, daqui a um ano cá estaremos, sim senhora, para analisar a ação e as contas agora deste Executivo e, portanto, nós iremos abster no sentido de que nada temos nem prós nem contra esta situação. E aproveitando até já este ponto, deixava também já uma observação, uma chega do grupo parlamentar do PID, até relativamente ao próximo, para que também não iremos de forma alguma, aliás, um inventário quase que não dar a conhecer do que existe na freguesia. Era interessante, se calhar, o Executivo conseguir fazer um esforço no sentido de conseguir cartografar e identificar todas as localizações e os terrenos que são da freguesia e, assim, cartograficamente, fazer chegar a este órgão onde é que a freguesia tem estes vários espaços, os seus limites, a sua delimitação. Só deixar já um alerta, já que estamos a isso, de resto, nada temos ao corpo neste ponto. Muito obrigado. O Executivo, embora não esteja previsto, tem alguma informação adicional que queira gostar? Vamos submeter a votação. E para que não haja dúvidas, a apreciação e votação da prestação de contas de 2025. Senhores deputados, em voto contra? Quem se abstém? Pedia que se levantassem, por favor. 7, 3 e 3, 6, 7, 8 e 2, 10. Quem vota a favor? Muito obrigado, podem sentar. Na mesa. Por favor. Está aprovado com a abstenção de todos os elementos e pelos votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP.
Ponto 2.2. Apreciação do inventário do património da freguesia da Guarda, artigo 9, número 1, da linha B da Lei 75/2013. O Sr. Deputado António Saraiva já usou a palavra. Há algum deputado que queira usar a palavra neste ponto? Vamos proceder à votação. Em voto contra? Em se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, penso que estes eram os pontos da ordem do dia. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia fez-nos chegar um documento que pretendia que fosse introduzido na votação. Na votação não, na agenda. Não estando previsto, naturalmente que tem de ser submetido à votação dos presentes. Este documento, eu penso que toda a gente o tem. Eu tenho uma consideração inicial a fazer, antes de passar a palavra à Assembleia. Entendo que a Assembleia é soberana. No entanto, entendo eu que um documento desta importância, e atendendo ao que nós já falámos, já produzimos, inclusive aqui nesta Assembleia, seria de todo conveniente uma discussão mais aprofundada, seria de todo conveniente que este documento fosse enviado com a devida antecedência e sujeito à votação. Entendo eu. No entanto, de acordo com o que está previsto, eu vou submeter a votação. Não sem antes dizer também, vou submeter a votação a admissão à alteração à. Não sei antes dizer, porém, que esta é uma matéria de reconhecido valor e é de extrema importância para qualquer município, seja ele Câmara Municipal, Junta de Freguesia, até porque isto é uma área que me diz a mim também a respeito das funções que exerci até aqui e pela experiência que tenho nesta área. Confesso que não tenho nenhuma intervenção neste processo até aqui, só queria fazer um reparo. Entendo eu que qualquer documento desta natureza deve também trazer, refletir aquilo que são as entidades da região. E as entidades da região, refiro-me aqui concretamente, uma entidade de referência é o Instituto Politécnico da Guarda. Dito isto, vou submeter à votação, depois já... Mas quer usar a palavra? Se possível, então, permitir. Está concedido o uso da palavra, Sr. Presidente. Muito rápido, mas também só fazer este ponto prévio, evidentemente que a Assembleia é soberana, eu sei disso, as regras são as regras, mas a razão de ser deste momento. Como bem sabem, há algum tempo atrás era possível estrangeiros obterem os vistos de residência, desde que fizessem investimentos de €1 milhão em imóveis. A lei alterou recentemente e agora, se esses estrangeiros quiserem, eventualmente por esta via, obter esse visto, essa autorização, futuramente a nacionalidade, se for o caso, hoje, quem investir em bens culturais e artísticos, é possível obter esse visto. Ora, evidentemente que este tema também chegou à freguesia da Guarda de uma forma mais recente, percebemos a importância, como disse o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que é um tema importante e nós consideramos aqui o quê? Consideramos que cadeia que vai à frente aluguer 2 vezes. Evidentemente, muitos outros vão pegar neste tipo de instrumento para poder cativar investimento nestes bens para os seus territórios. Ora,
eu, o dia anterior, eu já tinha, de facto, quando entregámos os documentos que hoje aqui debatimos, eu já tinha tido este documento em minha posse, mas não tive a oportunidade de o ver como devia ser visto. Mas também entendo que o que estamos aqui a aprovar, se for admitida a sua junção e discussão, são os estatutos de uma futura associação, da qual a freguesia será o primeiro parceiro. Envolverá, com certeza, os parceiros que nós entendermos. Exatamente porque é preciso dar relevância a este projeto, cativar investidores. É importante ter aqui uma rede alargada de parceiros e não vamos ficar só com a freguesia ou com mais 2 ou 3 freguesias nesta parceria. É importante, como disse o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, juntar o Politécnico, mas juntar outras entidades que deem mais importância a esta estratégia. Fizemos, portanto, a apresentação deste documento já fora de prazo, mas a razão única é que não queríamos aguardar aqui mais 2 meses para andar com este processo. Evidentemente, daqui, o que é que acontece? Vamos ter que fazer uma escritura notária. Os estatutos apenas têm a sua minuta aqui, que têm que ser depois avaliados pelo notário. E no notário juntam os estatutos mais os parceiros, o que depois dará a dinâmica própria de um projeto desta dimensão, que é a freguesia da Guarda poder estar aqui neste cenário de poder obter investidores no âmbito da cultura, no âmbito da arte e trazê-los para a Guarda, se possível. E a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, a Cássio Pereira, nós não podemos concordar na introdução disto. Para já, penso que até deixo uma sugestão, quando houver os pontos que sejam da ordem, sejam logo apresentados no início mesmo da sessão, mas é indiferente. Isto porque acho que, precisamente, como o senhor já teve a oportunidade de dizer, são os estatutos ainda com alguma desenvoltura que têm que ser devidamente analisados. Que temos que, em termos dos grupos, do grupo parlamentar, analisar isto. Já se viu precisamente o que foi dito. Era isso que eu dizia ao Sr. Presidente Carlos Chaves, e deixem-me reforçar, quer dizer, que nós não queremos denegrir, por exemplo, a homenagem que foi feita ao ex-presidente desta junta, bem pelo contrário. Agora, a verdade, quer dizer, é que quando algo aparece feito em cima do joelho, isto não funciona depois. A verdade é que até falta a deliberação logo do Executivo, como já tive a oportunidade de dizer. E o Executivo que reveja essa situação. Não há uma deliberação formal para reconhecer, para homenagear o Presidente. E nós aqui estamos a trabalhar precisamente de cima do joelho. Neste sentido, quer dizer, não se reduz, acho que até estes estatutos deverão vir com uma introdução, com um preâmbulo, do que é que se pretende, se é a criação, se é a adesão, quem é que se propõe criá-la. É que se é a criação de uma, eu pergunto logo, e é isso que eu digo, a falta de rigor. Bom, no artigo 2, a associação tem a sua sede na cidade de Lisboa. Portanto, quer dizer, por nós, acho que deverá avançar para outra reunião, se houver uma necessidade urgente, que se marque uma reunião extraordinária, mas acho que deve ser devidamente ponderada a situação e a legislação. Há mais alguma inscrição? Eu ia, permitam-me, embora tenha competência para convocar as assembleias, permitam que eu faça aqui tenha aqui uma posição salomónica, se é que me permitem. E atendendo a isto é importante. E é importante também a questão do regulamento de condecorações. Eu propunha,
isto é uma proposta que eu faço a toda a Assembleia, convocasse-nos uma Assembleia Extraordinária, se o Sr. Presidente do Executivo também não se opuser, convocávamos uma Assembleia Extraordinária para estes dois pontos. Eu penso que acho que será a solução mais sensata, e estamos aqui todos de boa fé, independentemente das posições que cada um tome. Tenho a certeza que todas as pessoas que estão nesta sala gostam da Guarda, e portanto gostamos todos da Guarda e queremos o melhor para a Guarda. E portanto isto não é uma questão que nos divide, acho que é uma questão que nos junta, e portanto eu propunha isso. Tem alguém alguma objeção a esta proposta? Portanto, assim sendo, está aprovada e irei convocar uma Assembleia Extraordinária para estes dois pontos. Há mais alguma intervenção pertinente que algum dos seus deputados queira fazer? O Executivo também tem alguma coisa que queira fazer? Dito isto, resta-me. Sr. Presidente, deixamos uma sugestão ainda. Diga. Nessa Assembleia Extraordinária pode ser um bom momento para se introduzir a votação do novo regimento, já que não vinha nesta e não foi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem razão. Aliás, depois iria aparecer na convocatória, que também seria esse o objetivo. Senhores Deputados, não havendo mais nada a decidir, pelas 16h30, tomaram-se a dos trabalhos. A todos, uma boa semana e obrigado por terem estado e por terem vindo. E obrigado pela vossa contribuição aos grupos. Muito obrigado.